Fala, meus queridos orgulhos do Doc! Teminha que vai fazer muito nutricionista me hatear, eu sei disso. Fazer o quê? Verdade me incomoda. Enfim, glúten. Glúten. Cara, palavra poderosa. Cara, mocinho, vilão. O que o glúten é? Onde o glúten entra? Uma coisa que eu sei, Doc, pão sem glúten esfarela. Hoje eu vou comer meu pão sem glúten, pra você ter uma ideia, que eu comprei na Casas Pedro. Casas Pedro, se quiser patrocinar a gente, dê contato, hein? Maravilhoso, pão gostoso, tá? Mas tirei do pacote, ele já despencou ali na minha mão. Então uma coisa que a gente vê é que o glúten dá liga. Mas o glúten é algo de agora? Por que o glúten está sendo tão falado? Porque muitas pessoas hoje falam que tem sensibilidade ao glúten, quando para de consumir glúten emagrece, quando volta a comer glúten engordam. Será que é uma epidemia de pessoas sensíveis a glúten? Mas antes de eu estar trazendo o ouro, você vai estar trazendo aqui a prata para mim, meus queridos. Você vai estar se inscrevendo no meu canal, você vai estar agora me ajudando a crescer. Se você acha que conteúdos como esse está sendo rico na sua vida, se a gente está fazendo mudanças genuínas no seu estilo de vida, se inscreva no canal. Estamos aqui no TikTok, estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook. Ninguém mais fala do Facebook, mas sim, eu tenho página no Facebook também. Então tem Dr. Moisés para todos os lugares. Se inscreva, ative as notificações, comente, ajude a gente a crescer. Vambora. Glúten. Eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha vivência. Eu estudo muito sobre glúten, beleza? Porém, não tome decisões por si só. Muitas vezes as pessoas não têm noção daquilo que esteja fazendo. Procure um bom nutricionista, converse com ele. O bom profissional é aquele que te escuta. Se você já percebeu que possivelmente algo você está comendo, às vezes até mesmo um achismo do glúten pode estar te causando tudo isso, converse sobre, para você não ficar precário de forma nutricional. Muitas vezes as pessoas tiram o glúten, não têm uma ideia de substituição e acabam pagando o preço de ter uma alimentação precária. O que a gente vê em relação ao glúten? O problema hoje é o tipo de glúten, porque o glúten ele vem, anos e anos e anos e anos. O glúten está presente no trigo, na cevada, no centeio de forma original. Alguns outros grãos, como a própria aveia, linhaça, enfim, pode ter o glúten cruzado, que é por conta do armazenamento, mas trigo, centeio, cevada são os tops hoje realmente genuínos do glúten. Então, o trigo já tinha o glúten, porém por modificações genéticas, até mesmo pela quantidade de pessoas hoje presentes no mundo, a gente precisou fazer algumas mudanças onde alterou esse trigo e onde alterou esse glúten. Em outro ponto, como eu falei, o glúten também dá maciez, o glúten ele deixa os alimentos mais bonitos, o glúten deixa os alimentos mais fáceis, mais gostosos. A realidade é essa, o glúten tem essa facilidade degustativa daquele determinado alimento que ele está empregado, beleza? Então a gente começa a perceber que o glúten ele é muito facilmente utilizado dentro da indústria dos alimentos por conta disso, para poder ajudar mais na venda. Então você vai comprar hoje um pão de forma, por exemplo, vai no mercado, tá pessoal? Não durante esse vídeo, após esse vídeo, vai no mercado e assim que você pegar um pão de forma, vai estar lá, o pão é feito com farinha de trigo, coisa tal, já tem glúten. E glúten. Ou seja, tem glúten 2 vezes naquele tipo de pão. Por quê? Para dar essa maciez, para quando você pegar o pão, você colocar na boca, ele ser mais gostoso, para você ver que ele não vai estar tendo uma facilidade tão grande, está mofando. Então você vê que ele trabalha realmente na parte química dos alimentos, ajudando muito na conservação. Só que hoje, nós seres humanos não temos mais um intestino como a gente tinha antigamente. Tem várias teses para isso, tá pessoal? Tem a tese do nascimento, crianças que nascem de parto normal versus parto cesáreo. Tem a tese da amamentação, crianças que foram amamentadas até 2 anos de vida e crianças que não foram amamentadas. Tese das crianças que tomaram antibióticos no primeiro ano de vida, crianças que não tomaram. Tem várias teses de como altera essa microbiota. Enfim, hoje a gente vê uma microbiota muito mais alterada comparado a 50, 60, 100 anos atrás. Então, coisas que antigamente não faziam tão mal, hoje já tem uma facilidade maior. Agora imagine, por conta dessas evoluções químicas, o glúten que antigamente era mais fácil de ser degradado, hoje já não é. Então eu já pego uma microbiota, um intestino mais alterado, com uma facilidade maior de ter problema, e um tipo de glúten muito mais complicado para esse intestino que antigamente já poderia estar melhor. Você vê que algumas pessoas têm uma facilidade maior de sim ter problema com glúten. Doutor Moisés, tu tá falando que eu nunca mais vou poder comer um pão? Não é bem isso. Quando você pega esse intestino que muitas vezes tem uma disbiose, tem uma permeabilidade intestinal, coisa que você tem que conversar sim com o seu nutricionista, você melhora esse intestino, você pode voltar com glúten de forma
controlada, tudo bonitinho para não dar novamente esse problema. E com isso consumiu ainda o seu pão, às vezes consumia sua cerveja para quem gosta. Óbvio, pessoal, nunca tô defendendo os alimentos, tá? Eu acho que individualidade tem que ser seguida, tem que ser conversada, tem que ver qual é o melhor para você. Então sempre converse muito bem com seus nutricionistas, ou médico, ou até o nutrólogo que você esteja sendo consultado ou consultado, beleza? Mas enfim, doutor Moisés, o que seria essa sensibilidade a glúten? Seria como fosse uma alergia? Seria como se fosse uma intolerância? Quando a gente fala de doença celíaca, os órgãos, ou melhor, o sistema que foi concentrado foi o sistema gastrointestinal. Então pessoas que consumiam glúten, que eram celíacos, eram as pessoas com diarreia, excesso de gases, às vezes vômito, às vezes sangue nas fezes, se concentrava muito nessa região. Quando a gente pega uma pessoa celíaca ou com uma sensibilidade ao glúten, por exemplo, sensibilidade ao trigo, cada um fala de uma certa maneira, a gente pega uma pessoa que tem uma facilidade de ficar mais calva, facilidade de ter embranquecimento dos pelos, principalmente em relação à barba, cabelo, uma pessoa cansada, uma pessoa com facilidade de ter cistos, de ter endometriose, ter alteração tiroidiana, ter uma facilidade maior de ter nódulos, uma facilidade maior de ter manchas pelo corpo, um caráter autoimune, psoríase. Então a gente vê que tem muita coisa de junção com o glúten, principalmente com o sistema imune da pessoa. Então vem aquela pergunta, até que ponto é o glúten, até que ponto é o sistema imune? Então é tão complexo a gente falar isso, que aí entraria até às vezes um teste genético que eu falei nos vídeos anteriores. Vou pedir para colocar o vídeo aqui para vocês também, sobre teste genético, para vocês depois assistirem e entender um pouquinho sobre mais teste genético. Então, a gente vai melhorando o paciente, trazendo comida de verdade. Às vezes a gente deixa 21 dias sem certos alimentos para poder fazer uma melhora, viu como o paciente ele responde, para depois voltar com esse tipo de alimento, fazendo rodízio, ou seja, comer um dia, ficar 4 dias sem, 3 dias sem, comer depois e observando. É muito complicado. Não existe uma verdade absoluta quando o assunto é glúten, ou é mesmo as sensibilidades alimentares. É teste. Você conversar com o seu paciente, ver o que funciona, o que não funciona, jogar ele muito limpo para poder ver como seguir, qual é o melhor caminho para ele ou para ela. Beleza? E como substituir? Como eu, doutor Moisés, substituir o glúten? Eu tenho sensibilidade ao glúten? Dentro do meu teste genético mostrou uma facilidade de ter essa sensibilidade sim. A minha sensibilidade maior é a proteína do leite. Eu consumo whey protein sim, mas é um dos poucos alimentos que eu consumo que tem. Então eu também trabalho de melhora intestinal, melhora do sistema imune, trabalhar com alimentos mais anti-inflamatórios para poder ter certos prazeres, certas facilidades, né? Tomar uma dose de whey é muito mais fácil de você estar às vezes comendo um bife no meio do consultório. E com isso eu tento evitar até certos alimentos que podem estar me causando mal, então tento evitar um pouquinho o glúten nesse caso, beleza? Então o que a gente faz? Troca milho, cenoura, tapioca. Existe hoje em dia pães, massas que não tem trigo, sem tem cevada. Pode ser o de aveia, lembrando que a aveia tem que comprar aveia sem glúten. A aveia não tem glúten, mas é armazenado no mesmo lugar. Então tem esses alimentos que você pode estar substituindo. O que eu vejo que mais faz substituição hoje é o pão pela tapioca, por exemplo. Pessoal, não estou falando de caloria, tá? Muitas vezes as pessoas confundem isso. Caloria com sensibilidade alimentar, beleza? Mas são os caminhos que a gente vê que tem como ter uma substituição, você ter certos prazeres sem estar consumindo glúten. Procure um bom nutricionista, converse com ele, como falei, um bom nutrólogo, para poder saber o melhor caminho para vocês e principalmente não faça restrição sozinho, beleza? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Sempre um prazer estar somando na vida de vocês. Aquele abraço.